Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Esta palavra que quando a gente crê nela, ela salva, ela cura, ela liberta. Porque é a palavra de Deus. E eu creio, eu acredito na palavra do Senhor. E a palavra hoje, igreja, está no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Escute o que a palavra do Senhor tem hoje para nos dizer. E a palavra diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então a palavra, ela já é muito clara. Ela fala que quando a gente estamos sendo tentado por coisas que não são boas, por coisas maus, essa tentação, esse desejo, essa vontade não vem de Deus. Porque a palavra diz que Deus não pode ser tentado. E nem Ele tenta ninguém. A palavra é muito clara. Então existe algo em nós que nos tenta e que nos faz pecar e que nos faz fazer coisas que não é agradável a Deus. Porque a palavra é clara quando diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então existe algo em nós que nos faz pecar, que nos faz fazer desejos e vontades que não é a de Deus, que não é a do Pai. E quando chega no verso 14, a palavra vai nos relatar quem é e o que faz a gente ser tentado. E fazer coisas desagradáveis, fazer coisas que não é bom nem para nós, nem para o nosso próximo, e também não é agradável ao Pai, não é agradável a Deus. E a palavra fala assim no verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Somos tentados pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Que desejo? O desejo carnal, o desejo humano. Esse desejo que veio de Adão. Então nós somos tentados por esse desejo. A palavra não está dizendo que nós somos tentados por causa do diabo. A palavra é muito clara quando diz que nós temos duas naturezas. A natureza espiritual, aquela que o nosso Deus nos deu, o Espírito Santo do Senhor, e a natureza carnal. E quando a gente faz as coisas que não é agradável a Deus, que não é da vontade de Deus, e que nos prejudica, e também prejudica até o nosso próximo, isso é a natureza carnal. Como a palavra está dizendo, pelo contrário, pela sua própria cobiça. Então nós temos desejos, nós temos vontades, e essas vontades, na maioria das vezes, não é a vontade de Deus, não é a vontade do Pai. E aí, a palavra diz que quando a gente pratica essas vontades, esses desejos, a gente estamos praticando o mal, estamos praticando o pecado e estamos nos conduzindo à morte. É isso que a palavra nos diz. No verso 14, vou repetir. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a nossa cobiça, o nosso desejo, as nossas vontades, ela nos atrai, ela nos seduz. A palavra é muito clara. Os desejos carnais, a vontade carnal, ela nos atrai e nos conduz ao pecado e à morte. E são muitos os desejos que todos, não importa quem seja, é cristão, é aqueles que não é cristão, é aqueles que têm fé, é aqueles também que não têm fé. Então todos têm esses desejos. Por quê? Porque todos nós temos esta natureza humana, essa natureza carnal. Então todos vai ter desejos de sedução, desejos que atraem a gente a fazer essas coisas que não é agradável a Deus, que não vem de Deus, mas sim a nossa própria vontade. E esses desejos são carnais. Aí a palavra diz que é a discórdia, é a arrogância, é a pessoa que não tem misericórdia, que não tem amor pelo próximo, é o mentiroso, é aquele que é desobediente aos pais,
é o feiticeiro, é aqueles que têm ciúmes, é aqueles que vivem nas rixas, nas orgias, é o caluniadores, é aqueles que vivem se indignando, blasfemando, reclamando, cheios de maldade, linguagens obscenas, paixões, blasfêmia, tudo isso é da natureza carnal. Não é do diabo. Não é diabo, é a nossa natureza carnal. E nós precisamos entender e compreender que todo ser humano tem essa natureza. Todo ser humano tem essa natureza. Agora, existe a diferença daqueles que estão conhecendo Cristo, daqueles que são chamados por Cristo, daqueles que estão começando a entender e compreender que Deus nos deu o seu Espírito para quê? Para que a gente venha ter amor, para que a gente venha perdoar, para que a gente venha ter domínio próprio, para que a gente possa, dia a dia, nos afastar dessas situações que é a nossa própria carne que deseja. Como a palavra diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é pelo diabo. É nós, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Essa natureza que todos nós nascemos com ela, a natureza adâmica, a natureza do pecado. Mas Deus, Jesus Cristo, na sua misericórdia, Ele nos chama, Ele nos dá o seu Espírito para que a gente tenha forças e poder para nos afastar e não aceitar essas situações que é nossa. Está em nós, está em todos. Está no pastor, está no bispo, está na missionária, está em todos. Ninguém aqui, neste mundo, não tem esta natureza, essa natureza pecaminosa, essa natureza carnal. Mas o nosso Deus, quando Ele veio, quando Ele mandou seu Filho para esta terra, para nos comprar, para nos salvar, para nos libertar, e através da sua palavra, nós vamos nos conhecendo e sabendo quem realmente nós somos. Aí Ele nos deu o seu Espírito, e agora através do Espírito, é só através do Espírito, que nós podemos ter o domínio próprio, o amor, a paciência, a mansidão, suportar uns aos outros, porque quando a gente começa a conhecer Jesus, quando a gente começa a conhecer a sua palavra, a gente começa a entender o nosso próximo. Por que é que o nosso próximo é assim? Por que é que nós somos assim? Nós só podemos compreender através do Evangelho. E aí sim, nós podemos perdoar, nós podemos amar através do Evangelho. Porque até a gente não conhecer, a gente não entendemos por que nós somos assim e por que as pessoas também são assim. Mas quando Jesus nos dá o seu Espírito, Ele nos dá esse poder através de Jesus, através do Espírito Santo, para que a gente comece a entender, a compreender a nossa própria natureza e a natureza do nosso próximo, do nosso irmão. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E olhe, preste atenção que as vontades e os desejos sempre vai estar em nós. Mas temos o poder de dizer não, quando temos o Espírito Santo do Senhor agindo em nossa vida, estando em nossa vida, nos fortalecendo, nos dando capacidade. Porque a natureza humana, ela não agrada a Deus. Ela não quer agradar a Deus. Ela não quer fazer a vontade de Deus. Esses desejos, essa cobiça que nos atrai e nos seduz, ela não quer fazer a vontade de Deus, mas sim a vontade do mundo, a vontade da carne e a nossa própria vontade. E quando chega, igreja, no verso 15, olha o que é que a palavra nos diz. E a palavra diz assim: então a cobiça, o nosso desejo, a nossa vontade que nos atraiu, olha o que é que ela causa em nós, em qualquer ser humano, que vem a vontade, que vem o desejo, que vem o querer e a gente praticar. É necessário praticar para que isso venha acontecer na nossa vida. E no verso 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Os desejos vão vir, as vontades vão vir para todos, não importa quem seja, vai vir para todos. Mas é preciso ser consumado, é preciso ser realizado. Se vier o desejo
e você fazer como o apóstolo Paulo fazia. Eu esmurro o meu corpo para reduzi-lo à escravidão. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu não faço. Eu não vou fazer. Isso não vai me dominar. Não é isso que Deus quer de mim. Então, quando a gente não pratica, então a gente não praticamos o pecado. E isso não gera a morte. Então, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, todos os dias, vem desejos, vontades. E que desejos são esses? A ira, o ódio, a falta do amor, a falta do perdão, a lascívia, a prostituição, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tem muito mais, tem muita coisa. Mas quando a gente esmurra o nosso corpo e diz não, eu não faço, eu não aceito, porque isso não é agradável ao Senhor, então a gente nem gera o pecado e nem deixa com que esses desejos, essa vontade nos seduza e não vem dar à luz, como aqui está dizendo. Então a cobiça, o nosso desejo, a nossa vontade, depois de haver concebido, tem de ser praticado. Para que a gente venha ser um pecador. Para que a gente venha ser um gerador da nossa própria morte. Diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, quando a gente deseja, quando a gente pensa e a gente faz, ali é gerado o pecado e é gerado também a morte. Estamos nos afastando de Deus. Porque mesmo a gente sabendo da verdade, mesmo a gente sabendo daquilo que Deus quer para a nossa vida, mas a gente estamos praticando, estamos fazendo. E aí, a palavra diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Dá à luz ao pecado, foi consumado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isso, igreja abençoada do Senhor. É isso que acontece na vida de todos nós, quando a gente entendemos e compreendemos a palavra. Mas mesmo assim, a gente deixa o pecado nos conduzir, nos enfeitiçar, né, como diz, e nos atrair. E a palavra diz que o nosso Deus nos deu um espírito de poder. Não foi um espírito de covardia e um espírito de fracasso, mas de poder. E através do Espírito, porque só através do Espírito nós podemos dizer não à nossa natureza, às nossas vontades e os nossos desejos. E diz assim, no verso 16, não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom e todo dom perfeito vem lá do alto. Então tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, vem de Deus. E aquilo que é injusto, aquilo que é mentiroso, aquilo que é enganador, aquilo que nos atrai a pecar, isso é da nossa própria natureza. A natureza carnal, a natureza humana, essa natureza que todos têm ela. Mas Deus, na sua grandiosa e poderosa misericórdia, nos concedeu o Espírito Santo, para que a gente possa ter domínio próprio, amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo, compreender e entender que todos nós, nesta natureza carnal, somos frágeis, somos fracos. Mas nós que temos o Espírito Santo do Senhor, nós podemos dizer não a tudo aquilo que nos faz pecar, que nos conduz ao pecado e nos conduz à morte. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse desta palavra e entenda e compreenda que todos os dias vai vir desejos, vontades, situações para que a gente se afaste do nosso Deus e do nosso Pai. Mas Ele já nos deu o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que a gente podemos viver aqui nesta terra, nos afastando dia a dia das coisas que nos afasta do Pai, que nos afasta do nosso Deus, que é grandioso, que é soberano, que é maravilhoso e cuida de todos nós. E quer que cada um de nós volte para o nosso lar,
nosso lar eterno. É para lá que nós iremos. Eu creio na palavra do Senhor. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse desta palavra.